que agora foi. Agora está abrindo. Abriu. Ok. Então, basicamente, irmãos, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre santuário, o sábado e a miniatura do juízo. O objetivo desse estudo é que nós possamos compreender, né, esse tema como a semana, como uma miniatura do juízo. O sábado, ele vai trazer esse reencontro, né, com o Pai. Nós vamos estudar um pouco a mensagem do juízo e nós vamos perceber que, através dessa visão do santuário, do sábado e da miniatura do juízo, fica mais fácil de administrarmos a nossa santificação, a nossa lida diária na fé cristã. E esse estudo é um estudo que realmente faz muito, muito bem para nós assim conseguirmos entender esse processo de santificação através do santuário, né? Eu me apresentar aos irmãos. Eu me chamo Márcio, né? Sou aqui de São Luís do Maranhão. Atualmente estou num projeto de núcleos de estudos e ciências e santuário. O nosso objetivo é estudarmos ciências. Eu sou estudante de biologia e de física, e nós pegamos esses aspectos científicos e trabalhamos ele dentro do santuário, né? Nós temos muitas coisas lindas para estudar no santuário. Nós estamos desenvolvendo um site, que é o ncsantuario.org, e o objetivo dele é que a gente consiga ali publicar materiais com auxílio, né, de biologia, de física também, a gente consiga entender como, por exemplo, essas ciências de Deus, né, esse livro da natureza maravilhoso que o Senhor nos deixou também, ele está relacionado com o santuário. É um projeto também que eu apresento aos irmãos, e eu tento focar minha pesquisa bíblica mesmo na doutrina do santuário, né, minha paixão. Bom, meus irmãos, eu vou começar falando um pouquinho sobre o relato da criação e a construção do tabernáculo israelita. Esse é um tema que nós estudamos no nosso núcleo de estudos e ciências do santuário, o último sábado, onde nós pudemos observar ali semelhanças entre a criação do mundo, né, e o santuário, né? Ou seja, a gente consegue observar que a criação da terra e a construção do tabernáculo, elas estão intimamente ligadas, né? Eu vou trazer apenas um desses, desses relatos aqui, que é o relato de 7 dias, né? Esse ciclo de 7 dias da criação da terra, ele aparece também, né, no, tanto na criação quanto na construção do tabernáculo, mas existem outros paralelos que a gente pode fazer entre a criação da terra e a construção do tabernáculo, né, israelita. E isso vai mostrar para a gente que Deus, ele trabalha, né, em ciclos de tempos perfeitos, marcados pelo número 7, por exemplo, os 7 dias. Então, de acordo com o Êxodo 24, 15 e 17, Moisés subiu ao Monte Sinai para receber instruções sobre a construção do santuário e esperou por 6 dias. No 7º dia, o Senhor falou-lhe uma nuvem teofânica. A sequência de 7 dias é a mesma que encontramos em Gênesis. Nos dois casos, o 7º dia proveu um tempo no qual houve um encontro especial entre Deus e o homem. Coisa maravilhosa, né? Essa é uma das relações que a gente faz entre o relato da criação e a construção do tabernáculo israelita, né? É esse 7 dias, esse ciclo de tempo.
né, que é um ciclo de tempo perfeito. Quando a gente vai estudar, como eu posso chamar assim, a arquitetura divina, nós percebemos que Deus, ele trabalha com ciclos de tempos perfeitos, né? E a gente vai ver esse ciclo na criação, os 7 dias, e nós vamos ver também na construção do tabernáculo, né? Existem ali 6 dias na espera do sétimo dia, onde há o repouso e há a consumação de toda a obra. E por que eu trago esse relato de criação da terra e a construção do tabernáculo, né? É porque a gente começa a perceber esse ciclo semanal que é muito importante na obra criativa. Então, esse ciclo de 7, que existem outros estudos mais aprofundados, né, a respeito de tempo, eles mostram que Deus, ele consegue, né, não vou dizer resumir, mas completar ali a sua obra, comprimir esse tempo perfeito em 7 dias, né? E 7 dias são as nossas semanas. Então, tanto a criação da terra, quanto a criação do tabernáculo israelita, como o santuário, né? Eles estão intimamente ligados. E esse ciclo de 7 dias, ele também está ligado a nós, né? A palavra vai nos dizer que nós somos também um templo do Espírito Santo. Então, esse ciclo de 7 dias são importantes dentro da arquitetura divina, a forma como Deus trabalha, tá? O santuário celestial no Antigo Testamento, né? Quando a gente lê Êxodo, e eu vou ler aqui Êxodo 25:9 para vocês, é um relato interessante de algo que acontece. Quando a gente lê no capítulo 25, que o verso 9, que vai dizer assim: segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo os fareis, ou seja, a estrutura, né? A gente vai ver ali essa conexão estrutural do santuário, né, do tabernáculo, esse modelo, né, esse plano, esse padrão, essa forma. O que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é que Deus mesmo, ele mostra esse modelo, né? Ele dá um vislumbre do que seria o santuário celestial em Êxodo 24, né? Aquele relato magnífico do verso 9, né? Até o verso 11. O verso 9 vai dizer: subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés haviam uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos do filho de Israel, porém eles viram a Deus, e comeram e beberam, né? Isso aqui é muito profundo, essa manifestação, né, do Tavnit, ou seja, você começa a perceber que eles aqui tiveram uma experiência com o santuário, né? Mesmo os israelitas ali acreditavam que Deus não estava restrito ao santuário terrestre, mas que o seu santuário era celestial de fato. Isso, e esse relato de Êxodo 24, verso 9 a 11, confirma que eles viram, né? De repente eles olharam para os seus pés e houve essa manifestação, que havia como uma pavimentação de pedra de safira. Então, quando Deus apresenta, né, o santuário para eles, imaginem, né, a gente, de repente, é a primeira vez que nós vamos ver aqui na Bíblia uma aparição tridimensional, né, nós podemos dizer assim, na física, né, essa conexão de duas dimensões. Deus está pegando o modelo de uma dimensão divina e colocando para eles essa estrutura, né? Tanto é que eles olham para baixo e veem, e Deus apresenta ali para eles o Tavnit, né?
que significa estrutura. Só que quando a gente lê, né, segundo o modelo, né, mas na verdade a melhor tradução do hebraico, como eu coloquei aqui, é segundo a estrutura. Então nós podemos ver aqui em Êxodo 24:9 que Deus apresenta essa estrutura para eles. O objetivo, logicamente, de impressionar, de mostrar para eles que é aquele, né? Inclusive, Ellen White vai dizer que o santuário é a metodologia de reforma da educação do povo de Israel. É o santuário. Então, Deus impressiona eles. Deus dá uma grande experiência para eles a respeito desse santuário. E isso vai marcar muito, né, a experiência de Israel daqui para frente. Então, esse ciclo de 7 e essa impressão a respeito do santuário celestial marcavam a nação de Deus, marcaram a nação de Israel. E da mesma forma ela deve nos marcar hoje. Né? É justamente esse ciclo semanal, onde nós vamos nos encontrar com o nosso Pai querido no sábado, contemplando a sua obra no santuário celestial, que vai lançar luz, né, sobre a nossa experiência de fé. Eu costumo dizer, vocês vão perceber através desse estudo de hoje, que quando a gente entra no sábado na igreja, no templo, a gente às vezes nem sabe o que está fazendo. A gente não sabe, infelizmente, hoje mais o que é o sábado. A gente não sabe mais, infelizmente, hoje o que é o santuário, que encontro é esse que eu vou ter com o Eterno na sexta-feira, ao pôr do sol, hoje, que é o nosso dia de preparação. Então, a gente precisa entender como esse ciclo de 7, que eu falei no início, semanal, e o santuário celestial estão relacionados. Então, da mesma forma como Deus impressionou Israel na construção do tabernáculo, nesse ciclo de 7 dias, chamando a importância deles para esse ciclo de 7 dias, Deus também impressiona a nação de Israel apresentando o santuário celestial para eles. Então, essas eram duas questões muito pesadas para a nação judaica. O ciclo de 7 dias e o conhecimento do santuário celestial. Né? A gente tem dificuldade para entender o santuário celestial no Antigo Testamento, né? Tem um livro muito bom do pastor Elias Brasil, mas a própria nação judaica contemplou, de certa forma, esse Tarnit, a estrutura do santuário, né? Isso é muito importante. Deus e o santuário. Então vamos lá, vamos começar, já que a gente entendeu agora esse ciclo de 7 e a magnitude desse santuário, né? Eu vou ler com vocês Gênesis, para a gente ampliar um pouco mais essa questão do ciclo semanal. Gênesis capítulo 2, né, do verso 1 ao verso 3, né? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Né? Gênesis capítulo 2, verso 1. Quando a gente ler no português, não lança muita luz para a gente sobre o que é esse descanso. Né? E aqui, continuando a leitura, e havendo Deus terminado no dia, verso 3, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. É aqui que nós vamos encontrar a terminologia do Shabat, né? No 7º dia, a ação relacionada ao 7º dia é ele mesmo, é o 7º dia. O centro da ação do sábado é o descanso. Essa é a impressão de Deus. Você tem 6 dias e no 7º dia você tem um encontro, você tem um descanso. Tal como na criação da terra nesse ciclo de 7 dias, tal como na construção do tabernáculo,
você tem esse ciclo de finalização no sétimo dia, de descanso no sétimo dia. Ou seja, o descanso, o centro da ação do sábado é o descanso, né? E você consegue descansar quando você olha para trás daqueles 6 dias que você viveu e você consegue refletir sobre aqueles dias e dizer, até aqui está tudo bem. Vou me encontrar agora, vou ao encontro do descanso, eu vou me encontrar com o Rei Eterno. Então, assim como Deus, ele termina a sua obra descansando, né? Nós também precisamos terminar esse ciclo de 7 dias descansando, né? Esse é o objetivo do sábado, esse é o objetivo do Shabat, é esse descansar no sentido em que você pode olhar para trás, né, como está escrito aqui, né, que Deus, ele termina toda a sua obra, e aí sim, ele pode descansar. Por quê? Porque ele terminou a obra. É interessante que quando a gente pega Gênesis capítulo 1, né, quando Deus, vou ler aqui no verso 31, que diz assim, Gênesis 1, 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, sexto dia. Sexto dia é o dia da gente refletir, olhar para trás, tudo que eu fiz foi bom durante essa semana? Tudo que eu fiz glorificou a Deus? Porque esse descanso vem com essa reflexão de você olhar para trás e conseguir refletir sobre o que você fez durante a semana, né? Eu até costumo dizer para os irmãos que é muito importante a gente dividir a nossa vida dentro dessas semanas, até para que a gente possa lembrar dos pecados que a gente cometeu. Porque imagina se você tentar, no final do ano, pedir perdão por todos os pecados que a gente comete. Imagine se só no final do ano a gente ora para dizer, não, Senhor, como é que eu vou olhar para trás e lembrar de tudo que passou um ano, né? Por isso que é esse ciclo de 7. É você sempre, 6 dias, olha para trás. Revisa o que aconteceu durante a semana, com quem eu briguei, com quem que eu gritei, quando foi que eu deixei de adorar o Senhor, quando foi que eu deixei de desonrar a Deus, porque lembrando, o sétimo dia é o dia do encontro com o Senhor, então é o dia que eu vou prestar conta do que eu fiz durante a semana. Por isso que o sábado é uma miniatura do juízo, porque se você vive 6 dias e no sétimo dia você vai em busca do descanso. E nós vamos aprender o que é essa terminologia aqui do descanso. E isso impressionava a nação de Israel, o ciclo de 7 dias. Quando você estuda a estrutura da nação de Israel, eles tinham esse ciclo de 7. Não era só o dia da expiação, que eu vou me lembrar agora de todos os pecados que eu cometi durante o ano. Eles iam fazendo isso dividido de 7 em 7, porque é mais fácil de você administrar. Se você pega a sua vida e vai vivendo de 7 em 7, é mais fácil de você olhar para trás e, terça-feira eu gritei com meu filho desnecessariamente. Nossa, quarta-feira eu gritei com a minha esposa. E aí na sexta-feira é o dia de você olhar para trás e refletir, tudo que eu fiz foi bom? Tudo que eu fiz, né, foi muito bom? Então eu não posso chegar no sábado, por exemplo, sem pedir perdão pelo que eu fiz durante a semana. E se eu ofendi alguém, eu tenho que ir até essa pessoa. Esse era o ciclo que ajudava a nação judaica a lidar com os pecados da sua vida e ajudar no seu processo de santificação, né? Isso aqui é muito importante a gente entender. Vai facilitar muito a nossa vida quando a gente entender isso. Sobre esse descanso, né? Eis a grande pergunta. Então, como é que Deus descansa? Por que Deus descansou? O que significa? Né? Será que Deus estava cansado? Né? Porque
Infelizmente, queridos irmãos, a ideia que nos foi passada durante anos de descanso é não comprar, não vender e não trabalhar, né? Os outros 6 dias não importam, é só nesse dia que a gente não pode fazer uma série de coisas, né? Quando, na realidade, esses 7 dias, esses 6 dias, eles estão intimamente ligados, tá? E eu vou passar isso aqui para vocês. Então, como é esse processo de descanso? Êxodo, capítulo 21, vou ler aqui para vocês, para que a gente possa entender melhor. Êxodo, capítulo 20, verso 11. Êxodo 20, verso 11, está escrito assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Por isso, por quê? Porque ele completou essa obra. E essa palavra descansou aqui que aparece em Êxodo capítulo 21, capítulo 20, verso 11, não é Shabat, é Nuar, é outra palavra. Aquela palavra descansar em Gênesis, o Shabat, é outra palavra, é outro significado. Nuar tem outro significado. E onde é que aparece Nuar aqui? No 4º mandamento. Então, fala da obra que o Senhor fez em 6 dias, e no 7º dia ao descanso. Irmãos, não existe descanso com uma obra mal feita em 6 dias. Não existe. Esse ciclo é muito importante para a gente, tá? Esse Nuar, que vai trazer significado de descansar, e nós vamos entender um pouco mais o que esse Nuar traz. Então, quando a gente observa a descrição do 4º mandamento, por que eu consigo descansar? É porque tudo que eu fiz durante a semana glorificou a Deus. Ou se eu fiz algo que não glorificou a Deus, eu tenho até a sexta-feira para pedir perdão. Eu tenho até a sexta-feira para ir atrás do meu filho e pedir perdão, porque eu gritei com ele. Eu tenho que até a sexta-feira à tarde resolver a minha situação com minha esposa para que eu possa obter esse descanso. Por que que nós temos uma má experiência no sábado? Porque nós não levamos em consideração os 6 dias. Vocês podem perceber que tanto em Êxodo, tanto em Gênesis, os 6 dias não estão desassociados do sábado. Existe descanso no sábado porque você fez uma obra em 6 dias. Então, eu tenho essa semana como uma miniatura do dia da expiação, por exemplo. Por isso que eu trago para vocês o sábado como uma miniatura do juízo investigativo. É como se todo sábado eu fosse diante do rei, né? Esse Nua aqui que a gente observa, né? Essa mesma palavra ela vai aparecer no capítulo 23, no verso 12. E aqui tem algo interessante. Porque é quando Noah e Shabat vão aparecer juntas, né? E é a única vez que o autor vai fazer isso. Eu coloquei o texto aqui para vocês acompanharem no slide. 6 dias farás os teus trabalhos. Vocês podem perceber que antes de falar do 7º dia, tanto em Êxodo como em Gênesis, vem os 6 dias primeiro. A grande questão é o que é que eu fiz nos meus 6 dias, quem eu ofendi, né? Como foi meu viver, qual foi minha obra durante esses 6 dias. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás. Esse primeiro descansarás é Shabat.
né? Aquela palavra que vai aparecer lá em Gênesis capítulo 2, que eu já li para vocês. E aí vai dizer, para que descanse, e aí não é Shabá, é Nua, o teu boi, o teu jumento, e para que tome o alento, o filho da tua escrava e o estrangeiro. Então nós percebemos aqui que tem dois tipos de descanso, Shabat, e você tem o descanso Nua, né? E você pode perceber que o Nua é um descanso que tem mais a ver com o quê? Justiça, né? Você precisa do Shabat para que você ofereça nua para o boi, para o jumento, para todo que trabalha, o estrangeiro, né? Isso aqui é muito lindo da gente compreender, porque no português a gente perde muito, a gente acha que esses dois descansos são iguais. Então a gente lê, por exemplo, esse texto, né, de Êxodo 21, e a gente acha que está tudo falando do mesmo descanso, não é? A gente tem essas duas palavras e, como eu falei, a hora que o autor junta as duas. Então, 6 dias faz os teus trabalhos, a tua obra, o sétimo dia você descansa, é o Shabat. Uma lembrança a Gênesis, uma lembrança à obra que Deus fez, uma lembrança ao descanso de Deus. Para que descanse o Noa, o próximo. Por isso que o quarto mandamento, ele é um elo de ligação entre os 4 primeiros mandamentos e os outros 6. O sábado é que faz essa conexão, porque você descansa no Pai no Shabat e você oferece o Nua para o teu próximo, através desse descanso, né? Existe uma aplicação muito linda nesse Nua, porque quando nós ferimos as pessoas, nós não deixamos ela descansar. Então, se eu tive uma semana que eu gritei, que eu briguei, que eu fui furioso, eu não ofereço descanso, né? E há algumas aplicações mais profundas de Noah que vocês estão vendo aqui, que nós temos que oferecer descanso aos animais, né? Aos animais. Os animais precisam descansar também. Agora, esse descanso que está sendo falado aqui no ar, no sentido de justiça, eles também nós temos que levar em consideração, como humanos, o que estamos fazendo com os animais. Nós pegamos os animais e simplesmente transformamos eles em uma linha de produção. Noah tem a ver com o descanso dos animais também, a forma como nós tratamos os seres inferiores a nós. Porque se nós somos mordomos e tratamos, né, como é que a gente trata os animais durante a semana? Servidos num prato, por exemplo, como é que eu vou encontrar Deus, que é um ser superior a mim? Deus diz, olha, eu sou superior a você e trato você com amor. E como é que você trata os seres inferiores a você? Reflexões que a gente precisa fazer. Então, a gente começa a perceber aqui que há uma diferença, há um chamado a esse descanso nua, tá? Textos relacionados com o descanso. Como eu falei, nós estamos aqui numa busca de entender como Deus descansa, para que a gente possa entender como nós vamos descansar. Esses textos que eu estou colocando aqui para vocês é de um testemunho. Certa vez eu fui fazer uma entrevista de emprego e a pessoa que estava me fazendo a entrevista perguntou a minha disponibilidade de trabalho. Disse, olha, eu estou disponível para trabalhar de segunda a sexta-feira. Perdão, de domingo a sexta-feira. E ele falou, mas você não trabalha no sábado? Eu falei, não, esse trabalho não. E aí ele falou, mas pô, você é adventista? Eu falei, eu sou adventista do sétimo dia. Aí ele falou, nossa, mas eu gostei tanto de você, a gente queria ficar com você, seu currículo é tão bom. Por que você... Aquela conversa, né? Não conversa com o seu pastor, como se... E, e aí ele falou assim para mim, olha, espera um pouco aí, eu vou entrevistar as outras pessoas, espera um pouco. E eu fiquei esperançoso, eu falei, será que ele vai me chamar?
né? E ele entrevistou as outras 5 pessoas, e aí ele mandou me chamar, e eu fui lá. Quando eu cheguei na sala, ele tirou uma Bíblia da gaveta, assim, bem grande, uma Bíblia bem grossa, e disse assim: olha, eu sou pastor, sou formado em teologia, e eu vou provar para você que Deus não descansa, que o sábado foi abolido para você nunca mais perder uma oportunidade de emprego. Eu só respirei fundo e falei: tudo bem, meu amigo, por onde você começar, a gente conversa. E ele começou exatamente dizendo isso: Deus não descansa. Começou muito errado, né? Deus não descansa. Jesus disse que Deus trabalha incessantemente. Meu pai está trabalhando até agora. Eu falei: realmente, em prol da salvação, e o descanso, ele está relacionado com a salvação, a gente vai aprender isso, né? Realmente, o pai trabalha. E aí eu disse: mas como o pai não descansa? Eu comecei a ler uma série de textos para ele, né? Nós, graças a Deus, nos tornamos amigos, estudamos a Bíblia junto. Resumindo a história, ele guarda o sábado hoje. Amém por isso. Mas Isaías, verso 1, que foi o primeiro texto que eu li para ele, que diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual seria o lugar do meu descanso? E aqui eu perguntei para ele: onde é que Deus descansa? Porque se sábado Deus descansou, ele descansou em algum lugar. Aonde? E aqui Deus apresenta essa mensagem: qual é o lugar do meu descanso? Onde é que eu descanso? Como é que eu descanso? Que descanso é esse? Né? E aqui a gente começa a perceber que a nossa visão a respeito do sábado é limitada, que a gente nunca se fez essa pergunta, a gente só diz que Deus descansou, como, onde, a gente não sabe. E é a impressão do santuário celestial que nos dá essa resposta, né? Maravilhosa. Quando a gente lê esse texto, a gente fica muito claro que o trono de Deus é no céu. Então, isso é uma pista para que a gente entenda. O estrado dos seus pés está na terra. Uma alusão o quão Deus é grande, né? Na verdade, aqui, lá no nosso núcleo de santuário, a nossa primeira aula lá foi sobre dimensões, né? Essa transferência de dimensão. Isso aqui é muito profundo para a gente entender, né? Quando a gente olha para a física, quando a gente olha para a biologia, a gente vê o quão Deus é minucioso, irmãos. É muito bom estudar o santuário dessa forma. Qual seria o lugar de repouso de Deus? Porque ele fala, né? O trono é no céu, o estrado dos seus pés está na terra. Como é que a gente vai conseguir fazer uma casa de repouso desse jeito, né? Aí eu trouxe um outro texto aqui, que é 1 Crônicas 28, verso 2, que diz assim: e pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouve-me, irmãos meus e povo meu, em meu coração propus edificar, eu grifei aí de verde, vocês conseguem ver? Uma casa de quê? Interessante. Davi propôs no seu coração edificar uma casa de repouso. E aqui eu perguntei para aquele pastor pentecostal: por que que Davi queria construir uma casa de repouso se Deus não repousa? E é interessante que ele vai dizer: casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Almeida Corrigida Fiel, essa versão. Nós já começamos a perceber aqui que o tabernáculo, o santuário, era chamado de casa de repouso. E é onde os pés do nosso Deus estariam repousando no Shabat. Então, esse texto já deixa muito claro para a gente. E essa conexão dessa casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus, a gente já começa a ver uma conexão entre repouso, santuário, arca da aliança e o estrado dos pés do nosso Deus.
É aqui que esse descanso se concretiza. É aqui, a partir dessa luz, nós vamos começar a entender um pouquinho o que é esse repouso. Você está vendo aqui esses cenários, logicamente, deve estar descrevendo o santuário, a Arca da Aliança. Mas tem mais textos, né? Tem mais textos para a gente chegar a essa conclusão. Por exemplo, eu coloquei aqui Salmo 132, verso 7, verso 8, diz assim: entremos nos seus tabernáculos, prostramos-nos ante o escabelo de seus pés. Levanta-te, Senhor, ao teu repouso. Grifei de amarelo aqui. E o que eu grifei de verde? Tu e a arca da tua força. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Amém, irmãos? Irmãos, eu tremo, vibro com esses textos. São lindos. Então aqui fica muito claro para a gente, né? Entremos nos seus tabernáculos. Por que é esse convite de entrar no tabernáculo? Por que existe esse chamado? Porque existe essa luz do santuário para a gente. E a gente precisa entrar no tabernáculo. Nós precisamos do acesso ao santuário celestial, né? Isso é tudo para nós. E a gente começa a perceber aqui e responder aonde é o lugar de descanso de Deus? No santuário celestial. Agora, aonde Deus descansa, nós vemos ali, eu grifei de verde para facilitar para vocês, esse local onde Deus descansa, quem mais está lá? A arca, que já foi citada em 1 Crônicas, né? Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre. Então, a luz que nós temos bíblica é: onde é que Deus repousa? No santuário. Em qual compartimento? No compartimento da Arca da Aliança, que é o lugar santíssimo. Deus repousar significa Deus sentar no seu santuário celestial, no seu trono, e o escabelo dos seus pés estarem repousando sobre a terra. Esse é o conceito de ligação da grandiosidade de Deus. Deus repousar é Deus sentar no trono. Repousos tem a ver com juízo. E aqui a gente tem uma apresentação muito linda, porque, irmãos, a Arca da Aliança, quando é que a Arca da Aliança era acessada? Dentro do tabernáculo. Todos os dias a Arca da Aliança era acessada. Quando é que ela era acessada? Era um dia especial, era o dia da expiação. Era o dia do juízo. Então, a Arca da Aliança tem a ver com o dia do juízo. Descanso tem a ver com juízo. Esse meu encontro no sábado com o Pai é entender que Deus, nesse dia, está sentado no seu trono. E o que um rei faz quando ele está sentado no trono, irmãos? O que acontecia no Antigo Oriente quando o rei sentava no trono? Era para reinar e também para julgar. Então, o descanso é Deus no sábado, sentando no trono, porque toda a obra que ele fez durante a semana foi justa. No sábado, eu vou diante de Deus, no santuário celestial, aonde o rei está sentado, e ele vai me julgar pelo que eu fiz durante a semana. Esse é o conceito de descanso. Se eu vou me encontrar no sábado com o meu rei, e eu não tive uma semana boa, irmãos, ele vai fazer assim, como o rei fazia, né? E a gente vê que essa introdução à presença de um rei no Antigo Testamento, ela é muito profunda. Você pode perceber Esther. Esther ia se apresentar diante do rei, ela disse o quê? Eu vou jejuar. E ela diz uma frase muito linda: se eu perecer, pereci. Mas ir diante da presença de um rei que está sentado é para você ser julgado.
Você que tem que ter autoridade para se apresentar diante do rei. Isso aqui serve para a gente nunca mais entrar no sábado, no templo, ou entrar no nosso pôr do sol de hoje, de sexta-feira, da mesma forma, sem reverência. Na realidade, na sexta-feira, a gente deveria estar tremendo, porque a gente vai se encontrar. E agora, o que é que eu fiz durante a semana? Quantos animais eu matei? Quantas pessoas eu feri? Quantas vezes eu fui desonesto? E a gente vai se apresentar perante o rei como se nada tivesse acontecido durante os 6 dias. Nada. Então a gente não sabe o que é sábado. A gente não sabe o que é descanso. Porque o descanso de Deus está junto à Arca da Aliança. E a Arca da Aliança ela é acessada quando tem juízo. Então, se Deus descansa no sábado, se Deus acessa o Santíssimo no sábado, o Santíssimo é lugar de juízo. É lugar de juízo. Sábado é uma miniatura do juízo. Todo sábado eu sou julgado pelo que eu fiz nos meus 7 dias. Todos os sábados. E assim fica mais fácil eu entender e lidar com os meus problemas durante esse ciclo de 7 dias. É eu não deixar para um mês eu pedir perdão. Não, se eu vou me apresentar sábado ao rei e eu tive um problema segunda-feira com meu irmão, antes de sexta-feira eu tenho que resolver isso. Se eu tive um problema com meu filho e a gente desentendeu, eu fui agressivo, antes de sábado eu tenho que me resolver isso, porque o sábado o rei vai estar sentado e eu vou me apresentar junto a ele. Entremos nos seus tabernáculos, é o convite de sábado. Agora, como é que a gente vai entrar no tabernáculo no sábado, irmão, cheio de pecado, cheio de ignorância? Numa semana terrível, sem busca, sem oração, sem preparação. Quem que vai se apresentar perante o rei sem se preparar? Vocês percebem a profundidade do sábado quando a gente estuda o sábado à luz do santuário? Tudo muda. Tudo muda. Tudo fica diferente. Isso aqui é muito profundo para a gente, né? É muito importante a gente ter isso aqui bem em mente. Eu gostaria de deixar essa imagem aqui bem viva na mente de cada um dos meus queridos irmãos. Bom? O objetivo do nosso estudo hoje é entender o ciclo de 7 dias, como eles são importantes. A gente viu isso em Gênesis, a gente viu esses 7 dias, esse ciclo de 7 dias na construção do tabernáculo israelita. Nós vimos como Deus manifestou, impressionou a mente deles, dando um vislumbre do santuário, para que eles pudessem pegar aquele ciclo de 7, entender a magnitude dele. E nós começamos a estudar como é que Deus descansa, para que nós possamos descansar também. Infelizmente hoje, irmãos, infelizmente, até os nossos cultos são repletos de irreverência. Infelizmente. Infelizmente, a gente entra no sábado, nós deveríamos, através da luz desse estudo e através da luz do santuário, entender que Deus descansa no Santíssimo. E como é que nós deveríamos estar, irmãos? Reverentes. E a grande pergunta é, aonde é que Jesus está hoje? Essa foi a pergunta que eu fiz para o pastor pentecostal. Porque eu disse, pastor, se Deus descansa no santuário, no lugar santíssimo, onde é que Jesus está hoje? E aí eu li para ele Apocalipse, capítulo 11. E vou ler aqui com vocês. É um texto muito conhecido, né? 11, verso 19, que diz, abriu-se então, Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivadas. Se você ler Apocalipse capítulo 1, na visão de Jesus glorificado, Jesus, né, ele vai aparecer entre os candelabros. Né? Quando você lê
Ele estava entre os 7 candelabros. Ele faz a todas as 7 igrejas, sua cabeça. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como voz de trombeta, dizendo: o que vês, escreve num livro, né? Envia as 7 igrejas. Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candelabros de ouro. No meio dos 7 candelabros de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. Em Apocalipse capítulo 1, Jesus aparece no lugar santo. Em Apocalipse capítulo 11, 19, Jesus está junto à Arca da Aliança. Ele acessa a Arca da Aliança. Então, de Apocalipse 11, 19 para frente é dia de juízo. E Jesus está exatamente no Santíssimo. E qual era o comportamento da nação de Israel no sábado? O que Jesus está fazendo no Santíssimo? Gerando descanso. E para se gerar descanso, precisa se julgar. E aí a gente já começa a entender o que é juízo investigativo. O juízo investigativo é um processo necessário para que possamos descansar. Sem juízo não tem descanso, irmão. Sem julgamento não tem descanso. Eu não posso viver a minha vida no piloto automático. Então eu tenho que chegar sexta-feira e refletir de domingo até sexta, porque sábado eu tenho encontro com o Eterno. E ele está sentado no trono, no lugar santíssimo, onde ocorre a decisão de vidas. Irmãos, eu espero que esse texto, essa mensagem mude a sua experiência no sábado. Mude a sua forma como você vai para a igreja. Mude o seu pensamento. Eu vou ficar por aqui. Amanhã a gente continua esse tema do descanso. Eu gostaria só de fazer uma oração com vocês, vou fazer o apelo e eu gostaria de orar antes que a gente fosse para as perguntas. Tudo bem? Vamos fazer uma oração? Pai Santo, bondoso Deus, graças damos a Ti pela luz concedida dos altos céus através do Teu santuário celeste. Talvez nós ainda não tivemos, Pai, contato profundo, íntimo com a luz do sábado e a luz do santuário. Mas hoje o Senhor nos dá aqui, Pai, um raio do brilho da luz celeste. Que nós possamos viver a luz desse raio, Pai. Que esse nosso sábado, que já já vai se iniciar, seja um sábado diferente, Pai. Que possamos refletir nos nossos 6 dias de trabalho, para que possamos encontrar descanso, Pai, em Ti no 7º dia. Muito obrigado pela luz concedida no estudo de hoje. Impressiona o nosso coração, para que nunca mais venhamos a entrar no Teu templo, venhamos a comungar contigo no 7º dia, sem reverência, temor e tremor. Nos ajude, Deus. Nos guia, nos conduz através da luz do Teu santuário. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Márcio. Essa mensagem